Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal dos Mil Futuros Cientistas. Meu nome é Luísa, eu sou professora de Química e estudante de licenciatura em Química na UFMG. Hoje vamos estudar um pouquinho sobre equilíbrio iônico. Então, senta aí, vem comigo e se inscreve e deixa o like nesse vídeo, tá bom? Quando a gente fala em equilíbrio iônico, a gente tem que começar estudando sobre a autoionização da água. Você sabia que a água é capaz de se autoionizar? Então, quando a água sofre uma autoionização, ela libera íons H3 ou mais e OH-, segundo essa equação aqui. Mas, para a gente simplificar o estudo da autoionização da água, acidez e basicidade dos meios, a gente pega esse H3O+, e transforma em H+. Então, aqui para a gente é suficiente dizer que a água se autoioniza em H+, e OH-. Como isso daqui é um equilíbrio químico, eu posso falar que esse equilíbrio tem uma constante e essa constante é chamada de Kw, que vai ser o produto dos produtos elevado ao coeficiente dividido pelo reagente. Como nesse caso meu reagente é um solvente puro, eu não coloco no cálculo da constante. Então, a constante desse equilíbrio, que é chamada de Kw, vai ser igual à concentração de H+, vezes a concentração de OH-. Porém, a gente sabe que a constante de equilíbrio, ela muda de acordo com a temperatura. Então, quando a gente tem um sistema em uma temperatura de 25 graus Celsius e 1 atm de pressão, o valor desse Kw é igual a 1 vezes 10 a menos 14. E aí, dessa forma, a gente vai ter o Kw igual a 1 vezes 10 a menos 14. Como, no caso da água, a concentração de H+ é igual à concentração de OH-, eu posso dizer que as concentrações de H+ e de OH- são iguais a 10 a menos 7 mol por litro. Então, dependendo da concentração de H+ e OH- daquele meio, eu posso afirmar se o meio é ácido, básico ou neutro. Se o meio for ácido, eu tenho que ter uma concentração de H+ superior à concentração de OH-. Então, a gente fala que a concentração de H+ tem que ser superior a 10 a menos 7 mol por litro. Por isso, pH é menor do que 7 e o pOH é maior do que 7 em um meio ácido. Vamos estudar isso mais um pouquinho no próximo slide, tá bom? O meio básico é quando a concentração de OH- é maior do que a concentração de H+. Então, nesse caso, a concentração de OH- tem que ser superior a 10 a menos 7 mol por litro. E por isso, o pH é maior do que 7 e o pOH é menor do que 7. Mas, afinal, o que é essa escala de pH e pOH que eu estou falando aqui para vocês? A escala de pH e de pOH pode ser dada por essa representação aí. A partir do pH ou do pOH, eu posso indicar se o meio está ácido, neutro ou básico, beleza? Primeiramente, o que é o pH? Na química, quando a gente coloca esse P antes, significa que é menos log. Então, o pH é o menos log da concentração de H+. Lembrando que essa concentração de H+ tem que ser dada em mol por litro e esse log é na base 10. Então, pH é igual a menos log da concentração de H+. De forma análoga, eu tenho que o pOH é igual a menos log da concentração de OH-. E, por fim, o pH mais o pOH tem que ser igual ao pKw. Peraí, o que é esse pKw? P significa menos log na base 10. Então, se é Kw, é o menos log do Kw, certo? Isso significa que pH mais pOH a 25 graus Celsius tem que ser igual a 14. Então, quando o pH vai de 0 até 6, ali assim, a gente tem um meio ácido. pH 7 é um meio neutro e acima de 7 até 14 é um meio básico.
O pH é o contrário, de 14 até 8 a gente tem um meio ácido, e aí a gente tem um meio neutro em pH 7, e do 6 ao 0 a gente tem um meio básico, beleza? A escala mais cobrada nos vestibulares, em concursos e em provas, e também aplicadas na vida real, vamos dizer assim, é o pH. Então, lembrar que em meio ácido o pH é menor do que 7, e em meio básico o pH é maior do que 7, beleza? Vejam bem essa questão. A Thala demonstrou a importância do pH da água distribuindo entre a plateia 2 copos com água normal, ácida entre 2 e 3 e alga alcalina acima de 7,5. Pedindo para a plateia provar uma infusão a frio de orégano desidratado em cada uma delas. Quando infusionado na água alcalina, notou-se um aroma mais adocicado, sabor herbal e coloração mais esverdeada na água. A água alcalina extrai essas características verdes e notas herbáceas. Imagine a diferença que o uso de uma água alcalina tem na produção de um caldo ou de um cozido, indicou. Suponha que a água normal possui pH 2,5 e que todas as condições de preparo sejam exatamente iguais. Pode-se afirmar que a água alcalina possui cerca de... E ele fala da concentração de H+. Pessoal, se a água normal tem pH igual a 2,5 e a água alcalina tem pH 7,5, o que é esse pH? O pH é menos log na base 10 da concentração de H+. Isso me indica que a concentração de H+ é igual a 10 elevado a menos pH. Então, se o pH é 2,5, a concentração de H+ é igual a 10 elevado a menos 2,5. E na água alcalina, a concentração de H+, ela vai ser igual a 10 elevado a menos 7,5. Cada unidade que a gente tem na escala de pH indica 10 vezes a mais ou a menos na concentração de H+. Então, nesse caso, quantas unidades a gente tem mudando na escala de pH? De 2,5 para 7,5, a gente tem 5 unidades mudando. Isso significa que a concentração mudou 10 elevado a 5 vezes. 10 elevado a 5 vezes. Isso aqui é igual a 100.000 vezes. Mas a água alcalina, em relação à água normal, ela tem uma concentração de H+ bem menor, 100.000 vezes menor. Então, 100.000 vezes menos H+, que a água mais ácida, resposta letra C de casa. Um outro conceito muito importante de vocês saberem sobre equilíbrio iônico é justamente a constante de acidez. A constante de acidez ela não é muito diferente do que a gente já conhece sobre constantes de equilíbrio em geral. A constante de acidez ela aparece quando um ácido entra em contato com a água para ser ionizado e ele entra em equilíbrio químico. A constante de equilíbrio é chamada de constante de acidez ou Ka. Então, a constante de acidez é o produto H+ vezes A- dividido pelo reagente, que é o HA. Então, quanto mais forte for o ácido, mais ele irá ionizar, e a concentração de H+ será maiores. Por isso, maior é o valor de Ka. Então, eu posso fazer uma relação. Quanto mais forte for o ácido, maior é o Ka, maior é a concentração de H+, e menor é o valor de pH. Ok? Pelo que a gente estudou. De forma análoga, existe também a constante de basicidade. O que é a constante de basicidade? É quando a água entra em contato com a base e aí essa base entra em equilíbrio químico ao ser dissociada. E essa constante é chamada de constante de basicidade, Kb, que é o produto M+ vezes OH- dividido pelo reagente, MOH. Quanto mais forte for a base, mais ela irá dissociar,
maiores vão ser as concentrações de OH-, maior vai ser o valor de Kb, também mais básico vai ser o meio e maior o valor de pH. A gente tem que conseguir fazer todas essas conexões, tá bom? E para finalizar, a gente tem essa questão. Ao lado são fornecidas as constantes de dissociação para alguns ácidos monopróticos a 25 graus Celsius. Considerando soluções aquosas contendo a mesma concentração desses ácidos, a ordenação correta de suas forças é. Então, ele quer saber qual é a ordem da força dos ácidos de acordo com a constante de acidez. Vamos lá? Eu sei que quanto maior for o valor da constante de acidez, maior é a concentração de H+, e maior é a força do ácido. Então, eu tenho que colocar esse ácido em ordem crescente, né? Desse valor de Ka. Então, o que a gente tem aqui? Vamos olhar a ordem. Aqui eu tenho o cianídrico na ordem de 10 a menos 10. Depois o hipocloroso, 10 a menos 8. Depois eu tenho o acético 10 a menos 5, o fluorídrico 10 a menos 4 e o cloroso 10 a menos 2. Então, qual que é o mais forte de todos? O mais forte é quem tem o maior valor de Ka, que é o cloroso. Depois do cloroso vem o fluorídrico, depois vem o acético, depois vem o hipocloroso e, por último, o cianídrico. Resposta letra A. Então, ele não cria em ordem crescente, né? Ele cria em ordem decrescente de força dos ácidos. Pessoal, por hoje é só. Falamos um pouquinho sobre constante de acidez, constante de basicidade, valores de pH e pOH. Espero que tenham gostado, espero que tenham entendido e até semana que vem.